Flicap 2024. A honra ter você aqui, que vem de Portugal para o Brasil, Brasil para Portugal. Você saiu na quinta de Portugal e vai embora amanhã, gente. Ela veio praticamente, especialmente para o nosso encontro aqui hoje. Isso é uma honra mesmo. É uma escritora que... Você sabe aonde eu te vi pela primeira vez? Em Gonçalves. Você foi... Acho que você tinha acabado de ganhar o Prêmio São Paulo. Na Serra da Mantiqueira. Isso, na Serra da Mantiqueira. E eu estava lá, né? E você ainda é menininha. Muito bom te ver de novo. A Tatiana, ela é escritora, nasceu em Portugal, fica entre lá e cá. É formada em letras, mestre e doutora. Nesse período ela morou nos Estados Unidos, morou na França, é tradutora para o francês. Ela é cronista no jornal Valor Econômico e outras coisas mais. Acho que é uma pessoa muito bom ter você aqui com a gente, com certeza temos que falar. Os livros têm a Chave de Casa de 2017, que foi esse... 2007. 2007. Você vê que eu já... ganhou o Prêmio São Paulo, você estreou com Pé Direito, né? E Dois Rios, Paraíso, O Mundo Não Vai Acabar. E esses últimos dois, que é Vista Chinesa e Melhor Não Contar, que é o que a gente mais ou menos vai falar aqui hoje, né? Que, aliás, são livros muito, muito corajosos. Eu acho você uma pessoa incrível por estar fazendo esse trabalho maravilhoso para nós mulheres, né? Você quer perguntar alguma coisa, Carlos? Quer começar? Gostaria, assim, boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Tem sócios, pessoas de fora. Estamos falando de literatura, né? E uma coisa que eu gostaria que você começasse a falar, que eu acho que é uma marca do seu trabalho, o que é para você o fazer literário? Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Agradecer a Elô, a Andréia, ao Carlos, ao André, pelo convite para estar aqui. E... Bom, o que é para mim o fazer literário é uma pergunta bastante abrangente, né? Que eu acho que inclui toda a minha vida, né? Num certo sentido, porque acho que a escrita e vida se misturam o tempo todo, né? Acho que a escrita é criação de vida, a vida para mim é escrita, né? Então é viver é escrever, escrever é viver. Mas eu acho que é muito a procura de um sentido para os acontecimentos, né? Buscar uma estrutura em que eu possa nomear as coisas que, tentando juntar um pouco a sua pergunta com o que a Elô falou, acontecimentos que muitas vezes são da ordem do indizível, né? Então, que são acontecimentos muitas vezes traumáticos, mas às vezes, assim, podem ser traumáticos como a perda de alguém muito querido, né? Ou como a violência contra a mulher. Na verdade, muitas coisas da vida, a própria vida, né? É da ordem desse indizível, desse inominável. Então, acho que, para mim, escrever é tentar encontrar essa estrutura, tentar encontrar uma forma de contar uma história que me aproxime e, consequentemente, aproxime os leitores dessa realidade, né? Da realidade no sentido, não necessariamente da realidade externa, mas da realidade no sentido do real mesmo, né? Desse grande mistério que é a vida. E que todos nós sabemos que é muito difícil você nomear, você conseguir explicar, né? Então, eu acho que assim, a arte, de forma geral, também não dá conta disso, né? Nada dá conta desse mistério. Mas tem
tem um texto da Virginia Woolf chamado Um Esboço do Passado, em que ela fala sobre as cenas que ela cria para escrever, a relação dela com cena. Então, ela está explicando o que é uma cena, e ela fala que é um pouco como se a gente estivesse deslizando num barco sobre a realidade. Aí, de repente, tem uma rachadura numa das madeiras, né, da tapa de madeira do barco, e a realidade inunda um pouco o barco, né? Então, assim, nunca é a realidade inteira, mas é esse momento em que a realidade inunda o barco, e isso seria uma cena, né? Então, eu acho que é um pouco... Eu tento criar essas cenas que não dão conta de tudo, mas que dão conta de um pedaço, né? E, num certo sentido, o pedaço contém o todo também, né? Então, acho que... Não sei se estou divagando muito, mas... É sempre bom devagar. Agora, os livros... Cada cena é uma reflexão, então. A sua escrita é de uma reflexão. Não necessariamente é uma reflexão. Eu acho que nem tudo tem que ser uma reflexão. Eu acho que é mesmo uma cena no sentido de uma imagem, né? Eu acho que nisso eu dialogo muito com a Virginia Woolf, com a Marguerite Duras, com a Annie Ernaux também, num certo sentido, dessa coisa da cena imagética, né? Então, assim, para mim, a escrita ela começa sempre com uma imagem, ela não começa com uma palavra, né? Então, existem essas cenas que podem ser cenas de acontecimentos reais, meus ou de outras pessoas, mas podem não ser, podem ser cenas imaginadas, que de repente ficam lá me perseguindo, e isso eu acho que é a origem dos meus livros, entendeu? São essas cenas. Aí eu preciso desdobrar essa cena, nomear essa cena, né? Então, acho que é como se o livro fosse o desdobramento dessas cenas. Mas não é necessariamente uma reflexão, claro que pode levar o leitor a refletir, e eu gosto disso, mas antes da reflexão eu gosto de fazer... de transformar a imagem em palavra, para que depois a palavra se torne imagem para aquele que lê. E acho que nesse teu livro de Melhor Não Contar, é isso que você faz, né? De cara, né? Porque você mostra um desenho, você cria a imagem desse desenho, esse desenho é você, né? De alguma maneira, é muito forte. O teu livro tem, eu acho que é um soco. É difícil você imaginar lidar com assuntos tão importantes, femininos, sem dar um soco, e você consegue isso de forma maravilhosa. Não sei o que você quer contar. Você quer contar da estrutura do Melhor Não Contar? Quer falar do Vista Chinesa? Quer falar do teu começo de carreira? O que você acha mais interessante? Não, eu sou muito obediente. Então, o que você quiser me perguntar, o que você quiser sugerir para eu começar, eu tenho tempo para falar. Eu quero avisar a vocês que a gente tem, depois dessa bate-papo, ela pode responder pergunta do público, mas para isso vão passar o papelzinho e aí depois a gente passa nessa segunda fase antes do autógrafo, tá bom, gente? Agora, só para concluir essa coisa da cena, já que você falou da primeira cena do Melhor Não Contar, que é uma cena que se passa na década de 90, na casa de praia do padrasto da protagonista, que é a Tatiana, e ela está na piscina dessa casa de praia com o padrasto e com a mãe. E é uma cena que me perseguiu a vida inteira, né? E que quando eu já estava... Esse livro, ele não, ao contrário de outros, assim, ele não começou com a cena inicial, sabe? Ele começou com os diários da minha mãe, depois eu posso falar um pouco mais disso. Nem era para ser um romance, era para ser um ensaio autobiográfico, uma coisa pequenininha, só que aí a cena começou a me cutucar, né? E aí eu acho que tem uma coisa que
a cena como o pensamento, né, de forma geral, eles atravessam a gente. São eles que escolhem, sabe? A cena que escolhe que ela tem que ser escrita, entendeu? Não sou eu que digo, eu vou escrever sobre essa cena. A cena fica ali, batendo, cutucando. Aí eu não estava escrevendo sobre ela. A minha ideia não era escrever sobre essa história que a piscina depois vai desenrolando. O livro não era sobre isso. Só que ela ficou lá cutucando. Aí teve um dia que eu falei, tá bem, vou te escrever. E escrevi, né? Então, isso foi só para concluir você pode contar mais sobre essa cena, sobre o começo do livro, que você não vai estar dando spoiler nenhum, e você acaba repetindo o tempo todo, né? Você vai e volta nessa cena, né, com o mosaico. Sim. Então vou começar pela origem desse livro, né? Do Melhor Não Contar. Depois a gente pode falar do Vista Chinesa, se você quiser. Então, a minha mãe era uma jornalista, que foi a primeira correspondente de guerra mulher brasileira. E eu tinha uma relação muito, muito forte com ela, muito simbiótica, né? Era uma mulher que lia muito, que escrevia muito. Então, a minha relação com ela passou muito por essa questão do ler e do escrever. E ela morreu muito cedo, muito jovem, morreu com 51 anos, eu tinha 20. E quando eu era adolescente, houve um momento ali que todo mundo escrevia diários, né? Porque tem essa coisa que as meninas ganham diários desde muito pequenininhas, e estão sempre escrevendo e trancando aquilo que escrevem. Só que eu sempre fui péssima escritora de diários. Então tinha diários que começava a escrever e depois eu desistia, porque no fundo eu tenho um jeito de escrever que é muito caótico, e o diário, ele é o contrário desse caos, né? É uma organização dos dias. Tentativa, né? É uma tentativa, claro, que também ele fracassa, né? Mas aí quando eu tinha, assim, sei lá, uns 15, 16 anos, eu comentei com ela que eu queria escrever um diário, e aí ela me deu os diários dela da adolescência dela. E aí eu li aqueles diários e tive a sensação de que eles tinham sido escritos por mim, né? Porque a gente era tão parecida, porque a gente tinha essa relação tão simbiótica, que era como se ela estivesse falando de mim, embora ela estivesse falando de uma menina no Leblon, no Rio de Janeiro, na década de 60, né? E eu acabei não escrevendo os meus diários e me apropriei dos diários dela. E pouco depois da morte dela, sei lá, poucos anos depois, esses diários desapareceram. E ao longo das décadas, toda vez que eu ia arrumar os armários, ou nas vezes que eu me mudei de casa, eu sempre procurava esses diários com a esperança de que um dia eu iria encontrá-los. Só que tinha havido um acidente doméstico, enfim, que eu tinha me feito perder muitas coisas, muitos papéis, fotografias, etc. E eu achava que os diários tinham ido nisso, então eu decidi escrever sobre a memória desses diários e sobre a falta desses diários, né? Porque falta é sempre um ótimo tema para escritor, né? A gente precisa de uma falta ali para poder começar a escrever. E eu estava escrevendo já esse livro sobre os diários em falta quando a minha irmã se mudou de casa, e na mudança ela encontrou os diários que não estavam comigo, mas com ela. E aí eu moro em Portugal, eu estava no Rio de Janeiro, onde ela mora. Isso foi 1 ou 2 dias antes de eu voltar para Portugal. Aí eu peguei os diários e fiquei assim, agora, o que eu faço? Porque eu já estava gostando de escrever sobre os diários em falta. Aí eu ainda deixei eles de lado e falei, vou fingir que não encontrei. E continuei escrevendo o meu livro. Mas é que nem a cena, né? É que nem a cena. Às vezes tem umas coisas que só acontecem, a Socorro está aqui, tem umas coisas que só acontecem quando a gente está escrevendo, né? A escrita parece que puxa umas coisas mágicas. Eu assim. acho que você, na hora que começou a escrever, os diários começaram a vir por... alguma coisa ali. Aí eu falei, bom, eu queria ignorar, mas eu não posso ignorar, né? Eles apareceram nesse momento. Aí eu voltei para os diários, reli os diários e decidi trazer
os diários para o livro, né? E aí eu fui expandindo um pouco. Aí o livro, que era para ser um ensaio, foi aos poucos virando um romance. Quando as cenas foram aparecendo, né? Porque eu preciso dessas cenas para que o romance aconteça. E aí eu fui revisitando o luto da minha mãe, né? Porque o meu primeiro livro, A Chave de Casa, falava muito dessa morte, desse luto, mas ele estava temporalmente muito próximo, né? Então eu queria me perguntar, mais de 20 anos depois, agora tem 25 anos que eu perdi minha mãe, será que eu já fiz o luto? Será que o luto acaba? Né? O que é isso? Fazer o trabalho de luto, etc. E aí eu revisitei essa relação com a minha mãe e foi assim que apareceu a cena da piscina, né? Que é um momento de transição ali daquela menina para o momento, pronto, não mulher ainda, mas né, nesse caminho. E aí é isso, acho que é um livro que ele foi se fazendo, sabe? Muito mais do que os meus livros anteriores. Eu não sou uma escritora que sabe o fim da história quando começa a escrever. Eu nunca sei nem o fim da história, nem o título do livro. Mas esse eu realmente não sabia. E é um livro que tem muitas camadas, porque ele tem esse lado das cenas, um lado mais romance, né? As coisas vão acontecendo, mas ele também traz os diários da minha mãe. Ele também traz cartas, tem documentos, tem uma forma híbrida. Né? Eu acho um mosaico mesmo. Você um faz mosaico. Uma coxa de retalhos ali na estrutura. Eu achei muito bacana, né? E o processo de escrita foi assim, eu fui fazendo um retalho aqui, outro retalho. Eu não fiz os retalhos juntos, né? Eu fui fazendo de forma muito aleatória e depois eu fui montando, né? Aí que o livro foi ganhando um corpo, entendeu? Eu não sabia, quando eu comecei a escrever, eu não sabia nem que ia ser um romance, né? Então... Mas é lindíssimo. E como é que fica você, como escritora, com um tema tão sensível? Como é que foi para você ter lançado esse livro? O que você sentiu em retorno? Porque é um ato de coragem, tanto um como o outro, independente de ser você ou não, o escritor está sempre no meio. Como é que você ficou essa coisa de ter lançado e ter que enfrentar de corpo inteiro isso daí que te aconteceu, que é muito forte? Eu acho sempre, para mim sempre causa um estranhamento quando as pessoas falam na coragem, e as pessoas falam com frequência na coragem. Porque para mim coragem é quando a gente está com medo de alguma coisa, sei lá, estou com medo de entrar no mar, então eu preciso de coragem para entrar no mar, por exemplo, né? E eu não sinto... as pessoas veem como coragem, mas eu não sinto isso como se... eu preciso de coragem para escrever esse livro. Eu estou tendo coragem ao escrever esse livro. É algo que no fundo, é um pouco quem eu sou, como eu sou, entendeu? Então, eu acho que eu tenho esse jeito mais... de enfrentar as coisas, de falar as coisas, de desbravar as coisas. Então, é muito o meu jeito de ser. Então, eu não tenho essa sensação, estou fazendo uma coisa que é corajosa, entendeu? Então, é sempre... Eu entendo perfeitamente. A coragem de se expor, né? De alguma maneira. Sim, eu entendo. Eu entendo as pessoas perceberem desse jeito. Só que eu percebo de uma forma diferente. E é ótimo, ótimo que seja assim. Mas acho que tem... Bom, é uma história que a menina, que a Tatiana sofre um assédio do padrasto, né? Que aparece ali na infância, mas que acontece mesmo na adolescência. E esse assédio vira uma espécie de muro entre mãe e filha, né? Na relação mãe e filha, que é essa relação
simbiótica, em que elas se falam tudo, que elas têm uma relação de abertura. Aí tem aquela coisa de uma geração ali dos anos 60, 70, que viveu toda uma abertura, né? E aí essa é a geração dos pais, né? Da Tatiana, dos meus pais. E aí, de repente, essa violência, ela se instaura como um segredo entre mãe e filha, né? Então, foi esse segredo que eu vivi e que eu, durante alguns anos, durante 3 anos, eu hesitei muito se eu contava ou se eu não contava, né? Se eu contava para minha mãe, se eu não contava para minha mãe. E eu sempre ouvi, melhor não contar, melhor não contar. E eu também achei que era melhor não contar. Porque é claro que tem algumas questões circunstanciais, né? Uma é década de 90, é muito diferente dos dias de hoje, né? Então, realmente, as pessoas tinham muito mais dificuldade de contar porque o mundo não queria ouvir, né? Ainda não quer, só que agora a gente fala assim mesmo e vai se fazendo ouvir. Mas era muito diferente, né? E a outra questão é que a minha mãe tinha um câncer, eu sabia que ela ia morrer. Então, isso trazia uma outra dimensão para esse contar, né? Que é o fato de que eu sabia que ela não ia ter tempo de se refazer, que isso ia ser mais uma dor no meio daquele cenário de dor, da doença, da morte que ia chegar, etc. Mas mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha muito pouco tempo para tomar essa decisão, né? E que se eu decidisse não contar, era um não contar para sempre, né? Por isso eu fiquei realmente com essa pergunta ao longo dos anos, né? Ao longo dos anos, digo, daqueles 3 anos. Até o fim, eu tinha dúvida. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais se aproximava do fim, ou seja, quanto mais a doença tomava conta do corpo dela, da vida dela, mais eu me convencia de que era melhor não contar. Mesmo, né? Só que, depois da morte, o diálogo continua, né? A pessoa morre, mas a gente continua conversando com a pessoa que morre. Claro, continua fazendo parte da vida, né? Então, eu continuei conversando e me perguntando, melhor contar, melhor não contar. Então, quando eu comecei a escrever quando eu estava escrevendo esse livro sobre os diários e veio a cena, aí eu comecei a me dizer que agora eu vou contar. Mas é claro que esse contar, como lá os diários, ele pressupõe um fracasso, ele pressupõe uma impossibilidade, né? Que eu nunca vou contar para minha mãe. Eu vou contar, mas o contar para minha mãe é algo que não vai acontecer. Você pode contar para outras mães, né? Posso contar para outras mães, para outras filhas. E, ao mesmo tempo, é isso que... porque eu não posso contar para ela, o livro existe, né? Talvez o livro não existisse se eu pudesse contar para ela. Você sabe que a semana passada eu fui no Moreira Salles e tinha 2 exposições. E no segundo andar tinha uma do Jorge Bodansky. E olhando as paredes ali, eu olhei lindo, eu falei, Helena Salem, co-diretora do filme Igreja dos Oprimidos. Você fala, gente, uma mulher poderosa, você tinha uma mãe poderosa, né? Eu acho que não é qualquer pessoa que tem uma mãe como você. Isso daí tem que ser alguma coisa muito especial que te levou a esse lugar que você está hoje, né? É muito bonito isso. Obrigada. E é bom porque tem muitos leitores agora gente que eu não conheço e que vem falar comigo, fiquei apaixonado pela sua mãe. E para mim é emocionante, porque eu, de fato, sempre fui muito apaixonada por ela, ainda sou muito apaixonada por ela. Então, eu gosto quando alguém fica apaixonado também. E aconteceu uma coisa engraçada, você falando agora da exposição do Bodansky, que no Rio, no dia do lançamento
do meu livro, eu descobri isso 2 dias antes, no mesmo dia, no mesmo horário, passou o filme dela com Bodansky num cinema. Bati o olho e falei, peraí, isso daí eu vou ter que contar lá. Muito, muito bonito, né? Saber ainda mais. É muito interessante. Carlos, não sei se você quer alguma pergunta. Eu queria saber, com relação à vista chinesa, se você não tivesse escrito Vista Chinesa, se você teria escrito esse livro, É Melhor Não Contar. E se você pode falar um pouquinho disso? Essa pergunta é da ordem do impossível também, né? Porque pergunta para isso. Não, é claro, mas não tenho a menor ideia do que seria a minha vida e do que eu estaria escrevendo se eu não tivesse escrito Vista Chinesa. A gente, talvez assim, eu consiga... No fundo, a gente vai criando respostas, né? Então é isso. Então eu olho para trás e dou um sentido para o Vista Chinesa em relação ao Melhor Não Contar, né? O Vista Chinesa é um livro que parte de um acontecimento real também, não da minha vida, mas da história de uma das minhas melhores amigas, que em 2014 foi estuprada na Vista Chinesa, no Rio de Janeiro. E era bem aquela época, foi o ano da Copa do Mundo, o Rio estava assim, na capa de todos os jornais do mundo, porque ia sediar as Olimpíadas de 2016. E aí, de repente, acontece aquela violência extrema, né? Num dos cartões postais, porque a Vista Chinesa é um cartão postal do Rio, é no caminho para o Corcovado, né? No meio daquela floresta atlântica, com uma vista deslumbrante, etc. Então, é uma beleza que se opõe àquela violência, né? E então eu resolvi escrever sobre aquela história, porque, obviamente, foi muito impactante para quem estava perto, né? E aí só que isso foi em 2014, início de 2015, eu perguntei para ela se eu poderia escrever um livro um romance a partir do que tinha acontecido com ela. E ela disse logo que sim. E só que aí, logo depois, um mês depois, eu descobri que eu estava grávida do meu primeiro filho. Aí eu adiei o projeto, porque eu falei, bom, não menor chance de escrever esse livro grávida, porque a mãe, antes a maternidade, a culpa da maternidade já começa ali, quando é um embriãozinho. Eu falei, não vou, porque depois esse menino já vai nascer no divã do psicanalista, né? E aí eu adiei o projeto, por fazer outras coisas da vida, etc, enfim. E em 2018, eu estava escrevendo um livro que é um livro que eu nunca acabo. É um livro que eu escrevo há mais de 10 anos, eu escrevo, jogo fora, mas eu fico sonhando que um dia eu vou fazer esse livro. E aí, em 2018, eu estava grávida pela segunda vez, aí de uma menina, e eu pensei, agora eu quero escrever esse livro. E eu digo que escrevi esse livro com a Esther, que é a minha filha, porque eu escrevi exatamente no tempo de gestação e no tempo da amamentação. Então, eu escrevi com ela. E eu acho que veio muito dessa coisa ali de ter uma menina, sabe? E aí, ter uma necessidade de contar essa história, de que o mundo seja diferente, de que o mundo não seja tão cruel e tão violento com as mulheres. Agora eu já nem sei porque eu estava falando sobre isso. Mas era bom. Já lembrei. Tá. Adoro que nem fazer socorro, vai embora. Né? E eu também quis escrever essa história porque quando eu era criança, a minha mãe também foi estuprada. E isso é algo que eu falo no Melhor Não Contar. Então, eu também tinha isso muito dentro de mim, porque a minha mãe, ela me contou essa história uma única vez, e foi muito por acaso, não foi premeditado. Eu sabia que ela tinha sido assaltada, etc. E um dia eu estava no carro com ela, eu tinha 18 anos, e puxei o assunto do assalto. E aí ela resolveu me contar que, na verdade, não tinha sido um assalto.
e me contou, e a gente nunca mais falou sobre isso, e ela morreu 2 anos depois. Então, junto com as minhas perguntas, eu devia ter contado ou não, eu também me perguntava, e se ela não tivesse me contado, né? Eu não saberia essa história, mas ao mesmo tempo, aquela história, eu sei que ela estava comigo, né? Porque eu existia, eu tinha 4 anos quando aconteceu, a gente teve que se mudar de casa, enfim, então... É claro que isso... De algum lugar você sabia. De algum lugar eu sabia, né? E eu agradeço ela ter contado, ter nomeado, porque eu acho que a gente tem mesmo que contar. Agora, isso também foi uma coisa que eu me lembro, que isso também foi uma coisa que pesou na minha decisão de não contar. Porque ela já sofreu isso, né? Uma violência tão grande, agora eu vou... da outra violência. Assim, é claro que é outra época. Hoje em dia, eu contaria na hora, entendeu? Se eu fosse aquela menina hoje, eu contaria na hora, porque o mundo é outro, né? Eu acho que tem um acolhimento que na década de 90 não existia, né? Mas então, Vista Chinesa é uma carta para os filhos, né? Então, a Júlia, que é a protagonista, ela decide escrever uma carta para os filhos que não leem ainda, que são crianças e tal, contando o que aconteceu com ela. E até teve uma vez, quando eu estava escrevendo o livro, que uma amiga comentou, eu acho que uma mãe nunca escreveria uma carta dessa para os filhos. E eu gosto de contar isso porque, claro que isso me fez pensar, bom, mas isso é literatura, né? Isso não é, isso é só um dispositivo, não é uma carta real. Mas também porque, para mim, essa carta é uma carta de amor, na verdade. Porque você nomear, você dizer as coisas, é evitar que aquilo vire um fantasma pros filhos, né? Até porque os filhos foram gerados naquele corpo que tinha sido estuprado. Isso é do romance, né? Aí aqui eu estou falando do romance. Mas eu escrevi esse livro também por conta do que eu tinha vivido, do que minha mãe tinha vivido e dessa questão do contar ou não contar, né? Então, o melhor não contar, talvez não existisse se não existisse o Vista Chinesa. Mas talvez existisse, eu não sei dizer. Eu sei, porque só o fato de você escolher o tema já mostra, de alguma maneira, né? Mas é que eu não escolhi o tema. O que eu escolhi foi escrever sobre os diários da minha mãe, entendeu? E a partir sobre os diários da minha mãe, sobre a questão do luto, eu queria revisitar o luto, né? Maternagem também, eu acho que tem muita coisa. Claro. Só que depois, isso que eu digo, depois o tema foi, as cenas foram lá se colocando, entendeu? Foram se colocando. E claro que talvez eu tenha aberto um espaço em mim para que elas emergissem, né, depois da escrita do Vista Chinesa. Mas eu não sei se eu não sou uma escritora que tem um projeto, assim, a não ser o de continuar escrevendo. Mas eu não tenho um projeto, nem consigo ter um projeto de uma trilogia. Vou fazer uma trilogia. Nem isso eu consigo projetar, sabe? Eu acho que eu sou uma escritora que precisa ir sentindo muito o que pede para ser escrito, sabe? O que acontece. Eu deixo as coisas fluírem, sabe? Embora eu tenha um lado extremamente racional, o meu primeiro movimento com a escrita, ele não é racional. Assim, para eu começar a escrever um livro, esse processo tem que ser da ordem mesmo da emoção, do mistério, de algo que não é da razão. Aí depois eu uso muito a razão para encontrar a estrutura, para limpar o texto, sabe? Para poder me desapegar também do texto num determinado momento para ir limpando. E aí nesse processo eu acho que eu sou muito racional. Então... Quer fazer uma pergunta, Carlos? Nos seus textos, desde a chave de casa,
queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro. Porque você tem uma busca de uma ancestralidade. No seu outro livro você tem praticamente 2 crianças que buscam também alguma coisa a partir de um mentor. Você tem uma mãe que escreve para os filhos. E agora você tem uma filha que escreve para a mãe. Então eu sinto na sua literatura que você está sempre dialogando entre gerações. Quero que você falasse um pouquinho sobre esse diálogo de gerações, isso que você chama de herança. Porque num livro você tem um olhar para frente. Eu escrevo para o meu filho. No outro livro eu olho para trás, eu escrevo para minha mãe. Não é? Como que trabalha dentro de você esse olhar para frente, olhar para trás, essa herança, esse diálogo entre gerações? Essa questão das gerações, aquilo que passa de geração em geração, né? Essa herança não material, né? Uma herança das histórias de vida, dos acontecimentos, mas também uma história dos não ditos, né? Então, das histórias contadas e das histórias não contadas. É sem dúvida uma das minhas obsessões como escritora, né? Eu acho que as escritoras e os escritores têm lá as suas obsessões que, mesmo quando a gente acha que está fugindo delas, elas aparecem ali, né, no livro. E essa é uma delas, assim. Eu não tenho personagens sem pais, pelo menos pais. Às vezes tem avós também, mas eu tenho sempre esse diálogo com a ancestralidade, sabe? Com quem veio antes. Porque eu acho que a gente é a continuação, né? A gente é a continuação de quem veio antes de nós. A gente não vem do nada, né? Então, o nosso corpo, quem a gente tem um diálogo com quem veio antes de nós, né? E isso está presente desde a Chave de Casa, que é o meu primeiro romance, que é um livro que eu jogo... Fala um pouquinho sobre esse Chave de Casa. Muitas pessoas aqui podem se interessar, porque somos todos imigrantes. Sim. Todos temos uma ancestralidade. E eu acho muito interessante, porque muita gente que imigrou falou, olha, vou embora. E as gerações seguintes, que nasceu desse que disse, vou embora, num determinado momento sente um vazio interior. É como se faltasse para a gente um pouquinho das minhas relações de passado. E existe muito na literatura atual, inclusive contemporânea, essa busca do meu irmão alemão, do meu aquilo, do meu passado judaico, do meu passado italiano, não é, do meu passado africano, né, do meu resgate, da minha origem que veio da África. Então a gente sente que ninguém consegue falar, eu estou aqui sozinho, eu não sou nada. Não dá, por mais que a gente queira, né? E nesse seu livro você mostra essa busca e que, de certa forma, a tua literatura talvez tenha tocado outras pessoas, até de outros países, que também tiveram esse mesmo caminho. Foi um livro que começou a ser traduzido, né? Fala um pouquinho sobre essa busca, essa tradução, isso que tocou, inclusive, pessoas que são de outros países, né? Fala sobre esse livro para as pessoas. É um livro em que eu brinco um pouco assim, com a fronteira entre fatos e ficções, porque eu parto de uma memória familiar, né? A minha família tanto do lado materno quanto do lado paterno, é uma família de judeus que foram expulsos de Portugal na época da Inquisição. E foram para Esmirna, na Turquia, aliás, de onde veio também a mãe do Silvio Santos, que morreu hoje.
E de Portugal, não, e da Turquia, onde eles ficaram séculos falando ainda o ladino, que é uma espécie de português, espanhol da época da Inquisição. Eles vieram no início do século para o Brasil, né? Os meus avós, e vieram escolheram o Brasil e não os Estados Unidos, por exemplo, por conta da língua, né? Que era um facilitador. E anos depois, eu acabei nascendo em Portugal. Os meus pais ficaram exilados em Portugal e eu nasci em Portugal, né? Então tinha uma narrativa pronta, que é uma família que é expulsa de Portugal, que vai para a Turquia, da Turquia vem para o Brasil, e do Brasil acaba voltando para Portugal, que é o país que expulsou e que depois acolheu, onde eu nasci, né? E entre os judeus sefaradis, como entre vários povos que são expulsos de suas terras, conta-se a história da chave de casa, né? Não só se contava, existia de fato uma chave, a minha família tinha essa chave, que é a chave da casa em Portugal, que foi passada de geração em geração ao longo dos séculos. Por isso que eu digo que a gente não está aqui do nada, né? Que a gente tem essa relação com os nossos ancestrais, né? Assim como eu tenho em casa, não tenho mais, era do meu avô, e isso acabou passando para minha tia-avó, etc. A gravura de um rabino que era da nossa família do século XVIII e que foi passando de geração em geração, como essa chave, né? Só que junto com a chave, com a gravura, o que é mais importante para mim era a história, né? A história que foi sendo transmitida de geração em geração, e que essa chave era o símbolo dessa história, né? Mais do que a importância da chave real, concreta, eu acho que ninguém acreditava que um dia ia voltar para aquela casa e que a casa estaria lá e que aquela chave iria funcionar. Então é mais a ideia mesmo de uma memória familiar que passa de geração em geração e que é a grande herança, né? Que é o que você leva para qualquer lugar, né? Então, inclusive, a minha relação com a literatura vem muito dessa ideia, que é uma ideia muito judaica, né? De que, mas não só, mas é um fundamento da identidade judaica, que é essa ideia de que o saber você leva para qualquer lugar. Você pode ficar sem os seus bens, sem as suas terras, sem o seu dinheiro, mas se você leu, se você aprendeu, você pode ter que ir para qualquer outro lugar do mundo e aquilo vem com você, né? E as histórias de quem veio antes com você, quem veio antes também continuam com você. Então, o livro é sobre essa busca, né? Por isso chama Chave de Casa, só que eu acabei trazendo essa chave para a casa da Turquia, né? Então, a personagem principal, ela recebe do avô a chave da casa dele na Turquia e decide fazer uma viagem de volta em busca da casa da Turquia, que seria uma casa mais possível, né? Que é uma casa do século XX. E na medida em que ela vai fazendo essa viagem, ela vai contando essa história, a história da família, né? Que é essa história de imigrações, de saídas, de recomeços, né? Porque tem sempre esse deslocamento, né? E dentro disso, dentro desse encaminhamento de personagens, existe assim sempre um certo grau de estranhamento do mundo que se está, do quem está à minha volta. O estranhamento é uma marca também da sua literatura? Acho que estranhamento é uma marca da literatura, né? De forma geral, sim. Assim. Acho que a gente escreve porque... Não simplesmente porque a gente se sente estranho no mundo, mas porque o mundo é estranho, a vida é estranha, né? Então, eu acho que é estranho no sentido também do espantoso, né? É tudo muito espantoso. Então, a gente quer trazer esse espanto para o livro, né? Agora, assim,
ao mesmo tempo, eu acho que houve muito assim, na filosofia, por exemplo, também na crítica literária, uma certa glamorização dessa ideia do estrangeiro, né, como sendo uma figura muito positiva, justamente por esse estranhamento, etc. Você estar nesse lugar do estrangeiro como algo de muito positivo. Só que aí eu acho que também, voltando à história da minha família, né, dessas imigrações, e eu tendo me tornado uma imigrante, porque eu moro em Lisboa há 11 anos, né, também eu fui aprendendo que esse ser estrangeiro, esse estranhamento nem sempre é bom, que é muito incômodo, né, que tem... que essa questão dos... Eu acho que ninguém quer se sentir muito estranho, né? Eu acho que uma coisa é você sentir que a vida é estranha, né, que tem esse espanto, etc. Mas isso me fez pensar no que deve ter sido ser expulso, perder sua casa, ter que ir para outro lugar, você emigrar e recomeçar a vida, né? E tudo muito jovem. O meu avô veio para cá, ele tinha 13 anos, veio sozinho aos 13 anos, né? Depois a família, ele acabou trazendo a família, mas ele com 13 anos deixou a família, entrou num navio e veio para cá, né? Então... É interessante essas questões do deslocamento e de tudo, e a gente querer colocar isso na literatura. De alguma maneira, a literatura ajuda a curar um pouco isso, a literatura cura. Essa é uma grande questão que atravessa o Melhor Não Contar, né, do início ao fim, assim. E é uma questão que, como todas as boas questões, suscita outras questões, né? Então a gente se pergunta, assim, antes de responder essa pergunta, a gente tem que perguntar, mas o que é a cura? Existe a cura? A gente pode se curar de algo, né? Que é um pouco também a pergunta... A gente termina um processo de luto, né? Então, essa ideia do... Será que acaba? Né? Será que uma dor acaba? Ou será que também existe uma outra forma de cura, que é você ressignificar a dor, né? Você ressignificar aquilo que aconteceu, que é um trauma. E aí eu acho que a literatura, ela a escrita de forma geral... ela é uma forma de ressignificação. Não só a literatura. Eu digo isso porque o Sêneca, por exemplo, que é um escritor latino, né, greco-latino, ele dizia que era importante não só ler, mas também escrever, né? E os gregos tinham essa ideia da escrita como um cuidado de si. Então, não é necessariamente escrever para publicar, escrever para se tornar escritor. É um escrever que devia ser prática de todo mundo, né? Assim como ler devia ser uma prática de todo mundo, infelizmente não é, escrever também devia ser, né? Então, tirar um pouco essa ideia de que escrever é só para alguns. Não, acho que escrever é para todo mundo devia ter lá o seu caderninho para escrever, porque a escrita... ela ajuda a gente, é uma espécie de treino, de prática, de exercício, de cuidado de si, de ressignificação daquilo que acontece nas nossas vidas, de compreensão, né? Porque a verdade é que muito do que acontece na vida é da ordem do incompreensível, e acho que a escrita, ela tem esse papel que é um papel muito importante, que a gente foi perdendo isso ao longo dos séculos, e hoje ainda mais, né, porque estamos cada vez mais no mundo das telas, do mundo virtual, etc. Mas é uma prática que eu acho que pode não levar à cura, mas ou leva à cura se a gente relativizar a cura. Se a gente entender a cura não como não sinto mais nada, né? Porque eu acho que a gente tem um pouco essa ideia de que a cura eu me curei porque agora eu não sinto mais, né? Que nem se você
se cai e rala o joelho, você fica curado. Quando já não tem mais nada ali do joelho ralado, daquela dor, pronto, está curado, né? Agora, claro que se você perde alguém muito querido, né? Se você perde a mãe, se você perde um irmão, um filho, etc. Essa dor é uma dor que ela vai fazer parte de você para sempre, né? Aquilo passa a se tornar também quem você é. Então a gente pode pensar a cura no sentido de um apaziguamento, ou de você conseguir ressignificar aquela dor, fazer alguma coisa com aquilo, crescer, se transformar. Né? E aí eu acho que a escrita, e não necessariamente a escrita de ficção, é sim muito, muito valiosa para isso, né? Então, nessa escrita, você estava falando no começo de diários, né? Então, principalmente o Brasil, imagine o Brasil de uns tempos atrás, aquela menina lá no interior que escrevia o seu diário, sempre guardadinho, a sua intimidade guardada, não podia falar as coisas. E hoje você fala muito da literatura de mulher, né? Tem até grupos de leitura que querem só ler livros de autoras. E nós estamos tendo um momento de que aquela literatura, daquela coisa de mulher que era reservada, agora está se tornando uma coisa exposta. A exposição de um interior de uma mulher que antigamente era guardado. Como é que você faz parte dessa ideia de o que é ser mulher e expor isso para a sociedade? Você não tinha essa voz antigamente, mas você pode ter essa voz hoje. Graças a Deus. Não, porque nesses livros você tem a exposição da sua mãe, a exposição sua. Inclusive, eu queria que você tocasse um pouquinho, porque você estava falando de perdas, mas as pessoas têm referências. Em algum momento você fala de perda de referências quando você era pequena, de irmã, de mãe, existe essa necessidade do ser humano? Mas espera aí, vamos primeiro responder aquela pergunta, tá porque bom. senão fica muito confuso para complicou, mim. Né? Sim. Assim, eu faço parte de um movimento que acha que a literatura das mulheres é literatura, tanto quanto qualquer outra literatura, né? E politicamente eu acho que a gente, claro, precisa ainda exigir muitas coisas, a gente precisa se colocar, às vezes o homem já nasce, todo mundo está ouvindo o homem, a mulher não, né? Então a gente precisa tomar a palavra, né? Aí, nisso, eu acho que precisa de coragem, porque a gente precisa tomar, porque essa palavra ela não é dada, né? Então, não é uma coisa de a literatura feminina, porque a literatura daquilo que não é isso, sabe? É algo que cara, isso é tão literatura quanto Homero, quanto Flaubert, quanto Machado de Assis, etc, né? E é um movimento que ainda é extremamente necessário. Ontem eu dei um curso na Escrevedeira, que é um espaço aqui de São Paulo, para 72 alunos. 3 eram homens, 69 eram mulheres. Mulheres leem mais do que homens? É verdade. Mulheres fazem mais cursos do que homens? É verdade. Agora, homens, de forma geral, não se interessam pelo que a mulher diz? Também é verdade, né? Homens leem menos livros escritos por mulheres. Só que a nossa sorte é que as mulheres leem mais do que os homens. Então a gente continua tendo quem nos leia. Aqui, os cursos de literatura, eu acho que 90% são de mulheres. São poucos os homens. E também no clube de leitura a gente vai pescando. Mas assim. eu estou feliz porque hoje há muitos homens nessa Tem matéria. bastante, então, tem assim, eu
tô feliz com isso, porque eu lancei esse livro agora, né, em junho, e eu fui para algumas cidades no Brasil e o público era quase só de mulheres. E assim, eu fico muito contente, adoro ser lida e conversar com mulheres, etc, etc. Mas eu fico muito triste pelos homens que só tem um lado, né? Só tem ali, só vem o próprio lado. Tem tanta coisa no universo das mulheres que eles não conhecem e não estão interessados em conhecer. Eu tenho pena deles. Eu acho que vocês, homens que ouvem mulheres, que leem mulheres, são mais felizes do que homens que não fazem isso. Então, eu acho que, sim, mas ainda precisamos desse movimento político, porque a gente sabe que o mundo está longe de ser igualitário, né? Assim, as sociedades, e claro que nas sociedades democráticas como a nossa, isso ainda é melhor, né? Porque nas sociedades não democráticas, aí a mulher fica realmente mais apagada, sofre um monte de proibições, etc. Mas a gente ainda tem que conquistar muita coisa, né? A gente aí tem essa luta contínua, assim. Eu acho que a literatura está mostrando, a literatura feita por mulheres, está mostrando que, ao contrário do que a gente imaginava, nem todas as histórias foram contadas, né? Porque a gente cresce, eu pelo menos cresci ouvindo, tudo já foi feito na literatura, tudo já foi feito no teatro, nas artes de forma geral. Agora a gente só pode tentar, tudo já foi dito, tudo já foi contado. Agora a gente pode tentar encontrar outras formas de dizer o que já foi dito. E recentemente a gente tem descoberto que isso era uma enganação, que isso não é verdade. Muitas histórias não tinham sido contadas, né? As histórias dos povos indígenas, quer dizer, tinham sido contadas, mas são sempre contadas ali quando você está numa fenda, né? Você tem que cavar um buraquinho para poder contar a história, né? Então elas eram menos ouvidas, elas eram menos lidas, né? Histórias dos povos indígenas, histórias dos afrodescendentes, histórias das mulheres, e que a gente agora tem contado mais, né? E aí a gente está descobrindo todo um universo de histórias interessantíssimas que não tinham sido contadas, né? Tem gente que não quer muito ouvir ainda, mas tem muita gente que quer. Inclusive as histórias de violência, inclusive. Você dialoga bastante nesse aspecto de que a própria violência contra a mulher, mas não a mulher, mas contra a criança, a menina, também era uma coisa que nas famílias era silêncio. Sim, era e ainda é, né? Não era, ainda é. Infelizmente ainda é. Infelizmente a gente sabe que a gente mora num país em que as meninas são abusadas, são estupradas diariamente, né? E na maior parte das vezes dentro da própria casa, né? Por familiares ou amigos próximos da família. De forma geral, elas não podem contar porque elas não são acolhidas, elas não são ouvidas, elas são culpabilizadas, né? Então, na verdade, isso, infelizmente, ainda acontece. Por isso que a gente conta a história, e por isso que histórias muito pessoais, muito particulares, elas também ganham uma dimensão muito maior. Coletiva, né? Coletiva. Quando elas são partilhadas. Então, eu tenho recebido muitas mensagens com esse livro, e são todas não todas, mas a grande maioria, nisso de que você está falando da sua história, mas é como se você estivesse falando da minha, né? Uma coisa que porque são histórias pessoais, mas são histórias que todas nós vivemos, né? E que não são as histórias... não são histórias só das mulheres, né? Porque por trás dessas violências há sempre homens, né? Então, não que os homens estejam sempre nesse lugar, claro que não, óbvio que não. Inclusive, muitas vezes os homens também são vítimas, né? Inclusive, quando eu publiquei Vista Chinesa, depois teve
um conhecido que veio me dizer que quando ele era criança ele tinha sido estuprado, tinha sido violentado dentro da própria casa, né? Então também são coisas que acontecem com meninos, claro que num número muito menor, né? Mas isso é a história da humanidade, né? A história da humanidade. Então como é que a gente pode não querer falar sobre algo que constitui as sociedades há milênios, Tem uma pessoa que mandou... Aqui, isso aqui acho que é importante por conta do que ela está falando e complementa. E eu recebi de alguém... Se eu, por acaso, não entendi direito sua letra, eu sei que tem outro lado. Parabéns pelo seu livro, Tatiana. Acho que você diz muito bem para o personagem. E quando ele diz, por que se expor? E você responde, quando escrevo, já não é mais o que está em mim. Talvez a questão seja que, ao se expor, você encoraja outras mulheres e aí sim podemos pensar em coragem. Além disso, é muito interessante o sintoma da doença da mãe que você vire. Está escrito vire, tá? Que você? Está escrito vire aqui. Tá. Que você mais refere ser justamente a cegueira. Acho que era duro não vê-la, enxergar pela doença, mas também pelo... Pode responder por aquilo que não via, por causa do segredo. Obrigada em nome de todas as mulheres. Olha que bonito, fiquei emocionada. Obrigada, em primeiro lugar, pelo comentário, pela sua leitura. E é engraçado, porque assim, um mês antes de morrer, a minha mãe ficou cega por conta de uma herpes zoster nos olhos, por conta da doença, né? Do câncer, que deixa a imunidade mais baixa, e veio esse herpes zoster nos olhos, que na altura não tinha como... não havia tratamento possível, não sei como é hoje, mas na altura não havia em nenhum lugar do mundo. E aquele mês realmente me trouxe uma angústia muito profunda por causa da cegueira, que nunca saiu de mim, sabe? E eu fazia aquilo, às vezes, de fechar os olhos e de me imaginar cega, de imaginar o que seria isso, né, se tornar cega. E uma pessoa que estava sempre viajando, que gostava de ver o mundo, que trabalhava com cinema, que precisava dos olhos, que lia, escrevia, etc. Então, eu escrevi sobre a cegueira porque ela me tocou muito fundo. Só que eu não tinha feito essa relação. É claro que eu colocava ali... né, tem frases que eu sei que eu já tinha escrito, tipo, mãe, você não viu, né? A coisa do desenho, você não viu, etc. E aí foi uma... Eu gosto sempre de mandar o meu livro para alguns amigos, para algumas amigas antes de publicar. Eu ouço normalmente o que as pessoas têm a dizer, eu mudo coisas, porque já é tudo tão solitário que eu gosto de opiniões. E aí teve uma pessoa que leu, que é até professora aqui na USP, que é a Eliane Robert Moraes, e ela me escreveu de volta, e naquela escrita ela fazia essa associação e falava muito dessa coisa da cegueira, lembrando Édipo, né? E eu não tinha feito. Isso é muito louco, porque às vezes a gente escreve as coisas e não faz associação. E isso é maravilhoso, porque é a coisa de que o livro não acaba quando... Pelo contrário, ele começa quando você acaba de escrever, né? Aí que o romance vai começar com os leitores, né? Então, porque tem isso, tem muita coisa que é da ordem do inconsciente. Então, eu provavelmente, inconscientemente, eu sabia.
mas não sabia, né? Então, sim, 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 sim. É. Essa, também uma lembrança que me persegue, assim, né? Que eu volto e meio me lembro disso. Mas ela não estava no livro. O livro já estava pronto quando eu decidi escrever essa cena. Eu falei, vou colocar essa cena aqui também. E... porque, na verdade, fiquei muito culpada depois. Eu acho que por isso que eu nunca esqueci, porque eu destruí a árvore da felicidade. Eu fiquei com tanta raiva que eu destruí a árvore da felicidade. Uma maternidade e filho e culpa, uma coisa quase junto ali, né? Agora, numa conversa com a Elô, eu vou te contar um segredo nosso. Às vezes a gente conversa sobre os livros. E a gente discute também, né? A gente discute também. E ela me perguntou, você gostou desse livro? O que você achou desse livro? Eu falei, eu li esse livro diferente. Eu acho que eu não li esse livro. Né? O que é esse ler diferente? Eu vou te confessar como é que eu li o teu livro. Faz de conta que nós somos grandes amigos e que um dia você chegou para mim e falou, tem uma coisa importante para falar para você. E que a gente sentou assim, como se fosse no jardim da sua casa, você pegou os diários, colocou ali e começou a me falar. Eu falei, olha, o grande fio condutor disso aqui foi a sinceridade. Digamos que eu não li, mas eu ouvi você. Uhum. Né? E esse ouvir você coloca muitas perguntas, que o autor ele não dá respostas, não é um manual de vida. Não temos as perguntas. E tem uma pergunta que ficou, e agora, depois do livro já escrito, depois de um certo tempo, eu queria te fazer a pergunta que está no livro tantas vezes. Sobre o que esse livro? Antes eu vou falar sobre essa coisa do contar, né? Como se eu estivesse contando para cada leitor o que aconteceu. Essa sensação que o leitor tem, que a leitora tem, né? Que eu acho que é uma sensação muito frequente, que eu percebo muito pelas mensagens que eu recebo, significam que o artifício que eu usei foi bem sucedido. É a sensação que eu tenho. Porque o leitor fica com a sensação de que me conhece. Só que não é um movimento recíproco. Não só porque eu não tenho essa sensação em relação ao leitor, mas porque eu nunca tenho a sensação de que os leitores me conhecem. Então, cria sempre uma situação que é muito curiosa. Mas que, claro, que é uma coisa de... Eu acho que deu certo, sabe? Consegui fazer o que eu queria fazer. Porque eu consegui tocar o leitor e o leitor se sentiu muito próximo de mim. E ele acha que ele é meu amigo, que ele é íntimo. E que eu contei a minha vida para ele ou para ela. Só que eu não contei a minha vida para ele nem para ela. Eu escrevi. E isso para mim é fundamental. O fato de que eu não sentei para contar essa história para quem está lendo, que eu escrevi essa história. E escrever, para mim, é muito diferente de contar, né? Porque tem a questão da ressignificação, porque tem a questão de um trabalho, né? É um trabalho árduo, é um trabalho, né? Assim, não é algo que eu faço, tipo, se eu sento para contar uma história, eu conto uma história em meia hora, né? Ou 2 horas. Mas escrever não. Escrever leva 1 ano e meio, 2 anos, 3, 4, 5. Mas que o leitor e a leitora sintam isso é também muito gratificante. Embora às vezes cause um estranhamento para mim. Porque às vezes as pessoas vêm falar comigo como se fossem meus melhores amigos. Olha, talvez seja. Você que não sabe. Eu não tenho essa sensação. Isso
isso aí. Agora, sobre o que é o livro, é uma pergunta que eu também não sei responder, porque é um livro que é um mosaico, né? De fato, é um livro que é sobre muitas coisas. E aí eu gosto sempre de falar na teoria da bolsa, da Ursula Le Guin, que é uma escritora americana, já morreu, que fazia livros de ficção científica, e ela tem esse ensaio curtíssimo, que eu gosto muito, que ela conta que os humanos, na pré-história, eles viviam sobretudo da colheita, né? Eles colhiam coisas, da coleta, né? Na verdade, porque coletavam coisas, né? Frutas, sementes. Frutas, sementes, etc. Pequenos insetos, né? Só que resolviam a vida em muito pouco tempo. Aí surgiu o tédio. E com o tédio, alguns homens começaram a sair de casa para ir caçar. E voltavam com grandes caças. Mas, sobretudo, voltavam com grandes histórias, né? De aventuras de heróis. Que aventuras de heróis, né? Quase perdi um braço, quase morri. Mas consegui caçar um animal enorme, etc, etc. E são histórias que não conseguem competir com a história da semente de aveia. Vai lá, colhi uma semente de aveia, abri a semente de aveia, né? Só que essa história dos caçadores, essa história dos heróis que saem de casa, vão para grandes aventuras e voltam, é uma pequena porcentagem da história da humanidade, né? A história da humanidade, ela começa e é até hoje sendo essa história da sacola, que a gente vai colocando coisas na sacola, né? E os seres humanos, eles viviam muito pouco da caça, eles viviam sobretudo dessas coisas que iam colocando na sacola. E o primeiro recipiente que a humanidade criou foi essa bolsa, essa sacola e recipientes para armazenar essa comida, né? Então ela tem essa teoria da ficção como a sacola, em que você vai colocando coisas, né? Claro que são coisas dentro de um mesmo universo, né? Você está colocando um inseto, uma aveia, uma fruta, não sei o que são coisas que você vai comer, né? E eu acho que esse romance ele está muito dentro dessa teoria da sacola, porque tem um pouco de cada coisa, mas que são coisas que dialogam, né? Então, assim, é um livro que é muito sobre uma relação entre mãe e filha, né? Sobre a relação entre uma mãe que escreve e uma filha que escreve. É um livro muito sobre o que é escrever. É um livro sobre o luto. É um livro sobre assédio. É um livro sobre muitas coisas mas que são coisas que dialogam, né? Que são coisas que se conectam. Parece detalhe, mas é o dume da vida, né? A tessitura da vida. Exatamente, essa ideia de tecido. Um livro sobre o que é mulher. Também é um livro sobre as várias transformações, porque é um livro que também fala de menstruação, tem o corpo, é um livro né? que fala de aborto, é um livro que fala... A mudança do corpo da mulher, né? Que ele tem uma história de uma menina até a história de uma mãe, de uma pessoa, um aborto, até que perde a mãe, então... Ele também pode tem ser muito visto corporal, como um livro né? de formação. Pode ser visto como um romance de formação da mulher. É um romance de formação contemporâneo, né? Mas eu acho que é um romance de formação. De formação, sim, que está dentro dessa coisa. Alguém tem... A Renata tem uma pergunta? Eu preciso que você fale mais alto. E talvez das pessoas também precisem. Não tem um microfone, não, né? Então, voltando. Você falou aqui da Tatiana personagem, você se referiu, porque a Tatiana. Só que você é a Tatiana autora. Então, como é que é isso para você? Quando você é a Tatiana autora, quando você é a Tatiana personagem, como é que elas convivem? Como é que você convive com as duas? Assim, toda vez... Quando eu escrevo a Tatiana... que sou eu, ela quando é escrita, né, esse eu que é escrito, se torna outra Tatiana, né? Se torna uma Tatiana personagem, uma Tatiana de um romance, uma Tatiana ficção, que é ficção porque é escrita,
né? Então é uma espécie de desdobramento dessa Tatiana autora. É claro que ela está dialogando com a Tatiana autora o tempo todo, mas é essa Tatiana que é amiga íntima dos leitores, não sou eu. Ou seja, eu sou tímida, mas essa Tatiana do livro é a Tatiana que eu queria ser. Alguém mais uma pergunta? Tem o Hans ali, Oi. o senhor da frente. Tatiana, muito obrigado pela sua presença, pela sua exposição. Eu queria fazer uma pergunta baseada no seguinte. Eu sou um menino judeu da Alemanha nazista. Nós viemos aqui para fugir do Holocausto. No entanto, eu não consigo me identificar inteiramente com os religiosos, nem os correligionários. Se o judaísmo for apenas uma religião, eu sou meio antissemita. Se o judaísmo significa cultura, aí eu procuro estar dentro, inclusive sou aqui da oficina literária e tenho 9 livros, inclusive uma autobiografia. Mas como é que fica esse aspecto de religião na sua mente e na sua obra? Eu também não sou religiosa. Fui criada numa família de judeus ateus, judeus sem Deus. Mas o judaísmo, acho que, sem dúvida alguma, é uma herança, né? É algo que passa de geração em geração e que é mais do que uma religião, né? Eu acho que é uma identidade, é uma cultura. É claro que você também pode ser um judeu que não se identifica com o judaísmo. E também o judaísmo é tão múltiplo, né? Existem tantas formas de judaísmo que eu acho que também é uma questão de você escolher qual é o seu judaísmo, se é algum, né? Então, assim, para mim, o judaísmo é o Walter Benjamin, é a Hannah Arendt, enfim, é o Kafka, é a Clarice Lispector, são tantos escritores e é, sobretudo, essa ideia do povo do livro, né? Para mim, o judaísmo ele sempre foi passado muito como essa relação com o saber e com as histórias que vieram antes de nós, né? Uma identidade através das histórias, não necessariamente através de Deus, claro. Há muitos judeus que são religiosos, mas eu acho que tem muito espaço para você ser judeu. Não diz que você é antissemita, porque você não é antissemita, porque ser antissemita é odiar os judeus, e eu acho que isso que você não é. Não é, e certamente, Ele dorme com um toda noite. E certamente está longe de ser. Você pode até ser um judeu não judeu. Você pode dizer não sou. Você pode não se sentir judeu. Ou você pode se sentir judeu por uma identidade, por uma relação com o passado. É engraçado, porque você fez aquela pergunta das gerações, aí eu falei das gerações para trás, né? Mas não falei do para frente. E os meus personagens, eles não tinham filhos, eles só tinham pais, avós, etc. E eu estava sempre preocupada com a herança que os personagens recebiam, com as histórias do passado dos personagens. Até que eu me tornei mãe. Aí, quando eu me tornei mãe, eu comecei a me preocupar com o que eu estou passando para os meus filhos, né? Que herança eu estou passando para os meus filhos. E aí isso começou a invadir a minha literatura também. E aí, por exemplo, o judaísmo, quando eu era pequena, eu frequentava algumas festas familiares, né? E depois fui para o mundo, etc., deixei de frequentar. Mas agora, com os meus filhos, como também tenho uns amigos que são assim, judeus sem Deus, lá em Portugal, a gente faz, sabe? A gente procura fazer o Pessah, o Yom Kippur, aqui a Tati, que é uma amiga minha judia também, e que é para as crianças saberem que elas também são judias, que isso significa fazer parte de uma história, né? E que elas possam aprender essa história. Então, a gente faz comemorações
ateias, porque nós somos todos ateus, mas tem esse desejo de passar alguma tradição, mesmo que depois as crianças rejeitem, mas eu acho que é importante. Carlos, acho que tem mais uma Não, acho que ele pergunta. queria. Tá, senhor, primeira. Oi, Tatiana, muito prazer. Eu sou um amigo seu de ler as colunas no Jornal Valor. E vim aqui especialmente para te conhecer. que Acho legal. lindas as tuas colunas. E queria saber como você se sente escrevendo num jornal de negócio, né? Você é uma colunista regular de um jornal de negócio. Como que é isso para você? Qual é o desafio? Como é que você foi parar lá? Né? Acho Eu muito adoro interessante. quando... É raro, mas às vezes vem alguém falar comigo e vem me dizer: eu nunca li seus livros, mas eu leio sempre as suas colunas. E eu fico muito feliz, porque eu faço essas colunas há 10 anos. É muito tempo da minha vida escrevendo quinzenalmente para o Valor. E eu gosto muito de escrever essas colunas porque eu preciso ler sempre, né? Porque são colunas sobre livros, né? Às vezes eu também tento falar muito sobre questões do mundo hoje, mas sempre através da literatura, né? Mostrando como a literatura pode nos ajudar a entender melhor o outro, a entender melhor o mundo, entender a situação que nós estamos vivendo, ou entender a nós mesmos, né? E embora o Valor seja um jornal de negócios, ele tem um dos melhores cadernos culturais do Brasil, se não o melhor caderno cultural do Brasil já há alguns anos, né? E ele antes era editado pelo Robson Borges, que hoje é um dos diretores do jornal, que é uma pessoa extremamente maravilhosa mesmo. E foi ele que me convidou há 10 anos, porque eles tinham esse espaço, que era um espaço para falar sobre livros, que era um espaço de rodízio. Cada semana eles chamavam uma pessoa e eles resolveram fixar. E eu estou lá há 10 anos. E agora é o Wilton Ida que está lá, que também é maravilhoso, e eu adoro trabalhar naquele jornal. E é bom, porque aí eu recebo muito e-mail de homem, muito mais do que de mulher. É engraçado, porque deve haver muito mais leitores homens do Valor do que leitoras. E aí é quando eu tenho um retorno masculino das minhas colunas, muito maior do que feminino. E aí é um público realmente... No geral, vem aquela assinatura de advogados ou economistas. Eu acho bom, porque eu estou dialogando com outro público, né? É bom. As pessoas estão perguntando aqui quais são os seus títulos e a sua editora, que estão à venda aqui, né? Editora Todavia. Todavia, e acho que tem Vista Chinesa, e é melhor não contar aí. E melhor não contar. Tem algum, não sei se tem algum infantil. Curupira. Então, esses estão aqui na Todavia, era a pergunta que... Acho que a gente podia terminar com essa pergunta. Posso fazer uma pergunta? Eles mandam. Eu falei que eu obedeço. Tatiana, assim, estou emocionada de estar aqui porque eu achei a sua história maravilhosa. A minha pergunta é, num país e num mundo machista, como que é criar um menino? É difícil. Eu acho que é um desafio maior do que criar uma menina, sabe? Não sei responder assim de cara, porque é um desafio constante, mas eu tento ensinar para eles coisas que estranhamente não me foram ensinadas, que é a coisa por exemplo, o entendimento do que são as partes íntimas do próprio corpo, de que adultos não podem tocar o seu corpo, e mesmo outras crianças, você tem que autorizar, você tem que querer, etc, etc. Toda essa questão do limite do conhecimento, do saber, e aí ensinar os meninos que não pode ficar tocando no corpo das meninas, o respeito. Eu vou falando um pouco também do feminismo de alguma forma, vou falando para ele, etc. Eu acho que o fato dele ter uma irmã, ele tem 2 irmãs, porque ele tem uma irmã mais velha também,
acho que ajuda também, sabe? Eu acho que se criar junto um menino e uma menina, talvez ajude, seja mais... Não sei se mais fácil, mas num certo sentido se complementa, assim, do que se fosse criar 2 meninos ou criar 2 meninas, sabe? Porque dá para... A empatia se torna mais fácil, né? Que ela tem que acontecer ali dentro de casa. Vamos terminar agora, Então, Carlos? Tem alguma pergunta a Gostaria mais? de- Eu sou totalmente brasileira. Sabe o que é? Que o Brasil é um país com muito mais histórias do que Portugal. Sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que tem uma coisa assim de que eu me formei aqui, eu passei a infância aqui, passei a adolescência aqui. Então essas cenas do passado, esse passado que me persegue, ele está aqui. E tem uma coisa que é, eu, por ter nascido em Portugal, e eu sou de fato portuguesa desde sempre, de nacionalidade, eu sempre, desde pequena, que eu dizia que eu sou brasileira, mas também sou portuguesa. Eu dizia, eu sou 2 coisas, sou brasileira e sou portuguesa. Eu me sentia meio portuguesa. Até que eu fui morar em Portugal. Aí eu entendi que eu não era portuguesa, né? Porque ninguém me olha como... A gente é a forma que os outros olham pra gente. Ninguém me olha como portuguesa, né? Eu começo a falar e a primeira coisa que eu estou dizendo é eu sou brasileira. Então eu nunca me senti tão brasileira como nesses 11 anos em que eu estou lá. Porque eu sou lembrada diariamente que eu sou brasileira, né? Então eu não estou dizendo que eu não vá nunca escrever uma história que se passa em Portugal. Pode ser que eu escreva, mas nunca aconteceu. Sim, sim. Não, mas é bom As só porque para pessoas os não outros estão atrás, não ouvirem. estão ouvindo. Como você pode perceber, sou de outro país. Sim. E existe sempre essa linha, que é o limite, entre a Argentina, por exemplo, e o Brasil. Por mais que eu estou há 33 anos e vivo há mais anos de brasileiro que de argentino, quando chego lá me perguntam de onde eu sou. E quando estou aqui também me perguntam de onde eu sou. Então, isso cria um ruído dentro da gente. Isso não é motivo de escrever? Não, com certeza. Claro que isso é motivo de escrever. Só não aconteceu ainda comigo, mas é um motivo para escrever. Mas lá, você pode escrever quando sobre isso e há muitos livros sobre isso. É só que, na verdade, é só porque isso nunca me aconteceu ainda. Não quer dizer que daqui a 5 anos, ou daqui a 10, ou daqui a 2, 15, Tá, 20... quantos isso não anos vai lá? acontecer. Eu estou há 11 anos. Mas, por exemplo, eu tenho uma particularidade que a maioria dos brasileiros que está lá há 2 anos não tem, que eu não tenho sotaque português. Eu não falo aquele português misturado. Eu continuo falando português do Brasil. E muitos portugueses falam, impressionante que você esteja aqui há 11 anos, porque, no geral, a gente vai pegando o sotaque, vai misturando. E eu não... Se eu for para a Bahia, eu vou pegar. Se eu for para o Rio Grande do Sul, eu vou pegar. Aqui em São Paulo eu não pego tanto, não sei porquê, mas outros eu pego. Mas em Portugal eu não pego, fico falando português do Brasil. Eu não sei, eu acho que talvez tenha uma necessidade de, como você disse, a gente perde o lugar, né? Pronto, agora a gente não é mais... Para mim seria estranho voltar a morar aqui, né? Talvez eu não me sentisse imediatamente em casa. Como tem sempre um estranhamento de estar fora do país, né? Então tem um estranhamento constante, diário, por mais que eu me sinta muitíssimo em casa. Amanhã eu vou voltar para lá e estou voltando para casa. Tem sempre esse estranhamento. Mas aí, talvez por isso, também eu tenho uma necessidade tão grande de me afirmar como essa escritora brasileira, que é o que eu sou, entendeu? Que é, na verdade, o meu pertencimento, a minha casa. É ser uma escritora brasileira.
eu gosto de ser uma escritora brasileira. É que tudo o que você escreveu está associado a histórias daqui. Sim, e sobretudo é escrito em português do Brasil. Eu posso, quer dizer, tem livro meu que se passa na França. 2 Rios se passa metade na Córcega. Tá? A Chave de Casa se passa uma boa parte na Turquia e também uma parte em Portugal, mas eu não morava lá ainda. Então, assim, os livros podem se passar em diferentes lugares. O escritor brasileiro não tem que escrever só sobre o Brasil ou só histórias que escreveu no Brasil. Mas eu escrevo em português do Brasil. Né? Ou como os portugueses dizem, eu escrevo em brasileiro. Obrigado. Bom, Gostaria de começar a pensar em fechar, agradecer a Tatiana mais do que nunca, nosso presidente. Curtinha, mas que eu acho que é interessante. Vou procurar fazer um esforço ser breve. Do lado do meu pai, eu sou descendente de imigrantes calabreses, italianos. E eu nasci, ele migrou para uma cidadezinha do sul de Minas, nas montanhas. E foi lá que eu nasci. Minha mãe era paulistana, mas casou mocinha e foi viver lá, né? No meio dos calabreses todos. Mas eu tinha bem calabresa. Uma das tias, eles eram 8 irmãos. Meu pai era o caçula, o único que nasceu no Brasil. Uma das minhas tias, que era a minha tia mais amada, irmã do meu pai, quer dizer, que eu me lembro, né? Porque meus outros parentes eram bem mais velhos que eu, porque eu era filha de gente caçula e tal e tal. Mas eu ia passar todas as férias, que era a melhor época da minha vida. E essa minha tia se casou com um judeu turco de Esmirna, que foi meu tio mais amado. Eu amava todos meus tios, porque eu era menor, sim, eu era muito mimada. Mas ele era extraordinário, ela foi muito feliz com ele. Rafael Saul, que se chamava. Mas ninguém é curioso. Agora, ouvindo tudo isso, mais tarde, eu sou especialista em história de Portugal. Sou historiadora. Uma época, eu organizei algumas excursões para a Europa, levei pequenos grupos e fui até a Turquia e dei um jeito de incluir Esmirna, só porque era a terra desse meu tio tão amado. Ele era uma pessoa muito especial, ele tinha muito carinho por mim. E eu achei uma coincidência incrível, né? Você falar dessa origem ligada à Turquia e à cidade de Esmirna. Fiquei alguns dias lá, mas eu não tinha contato nenhum com ninguém, com a família, porque não havia nenhum segredo, nenhum drama. Mas não contavam a vida dele, nem ele. Mas que pena, né? Que não foi agora. Porque eu ia ter dado um jeito de fazer perguntas, né? Havia uma espécie... Ele não gostava de falar, ele não falava da família dele. Ele falava de tudo, era muito alegre, mas se fosse hoje, eu escrevi um e-mail para ele, né? Obrigada, Malu. Então, obrigada ao nosso presidente, ao nosso grupo do Cultural que está atrapalhando aqui, maravilhoso. E agora a Tatiana vai... Obrigado para a Tatiana. E os livros dela estão aqui na Todavia e tem uma mesa de autógrafo ali no fim. Lá adiante. Ela vai para lá para conversar com a gente, colocar as dedicatórias. Muito obrigado. Clicap 2024.